Você já imaginou fazer um intercâmbio de graça? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo o que eu fiz. Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Pietra e seja muito bem-vindo ao meu canal. Como eu disse antes, eu vou falar pra vocês tudo o que eu fiz pra fazer o meu intercâmbio de graça. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, dá like caso você queira mais vídeos sobre o intercâmbio e compartilhar para os amigos. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre qual intercâmbio eu fiz e vou falar também sobre o processo seletivo que eu passei para conseguir chegar lá. O intercâmbio que eu fiz se chama MARCA, significa Mobilidade Acadêmica Regional para Cursos Acreditados. Esse intercâmbio ele foi desenvolvido só para o setor do Mercosul. E também só se a sua universidade já estiver cadastrada nesse programa. As instituições que apoiam esse intercâmbio MARCA são a CAPES e o MEC. O tipo de seleção para você fazer esse intercâmbio depende unicamente da faculdade que você cursa. Eu estudava na época na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. E ela só havia seleção para cursos de arquitetura, ou seja, o meu curso. Inclusive, o jeito que eu descobri esse intercâmbio foi muito engraçado, porque eu sempre quis fazer intercâmbio, mas eu não tinha como pagar, porque era muita coisa e tal. Tava no meu terceiro, na realidade eu acho que quarto semestre, eu não tenho certeza, foi em 2017. E eu recebi um e-mail do meu professor de projeto, falando que eram os últimos dias de inscrição para esse intercâmbio. Daí eu saí correndo para me inscrever, não avisei ninguém. Chutei pro alto, falei assim, ó, se eu conseguir eu dou um jeito de ir nesse intercâmbio. Mas tinha um detalhe. As inscrições que eu tava fazendo era em junho, o começo do intercâmbio era para metade de julho. Ou seja, eu ia ter muito pouco tempo para arrumar minhas coisas e ir, inclusive documentação. A primeira coisa que eu tinha que saber é se os órgãos brasileiros iriam me aceitar para eu fazer esse intercâmbio. Então, o órgão que tinha que me aprovar era a CAPES. Então, eu tive que juntar uma série de documentos para enviar para eles e esperar a aprovação. A documentação que eu tive que juntar foi meu plano de ensino, tá? Com as matérias que eu já cursei e que eu tinha que cursar ainda na Unicinos. Juntamente com as minhas notas. Um teste de proficiência espanhol que, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não gostava de espanhol até eu ir fazer o intercâmbio, tá? E eu tinha que tirar no mínimo uma nota B1 para ser aprovada. E também tinha que preencher uma papelada para a universidade saber que eu ia. Inclusive, eu tinha que discutir com o meu coordenador do curso as matérias que, se eu fosse aprovada, eu iria cursar na Argentina para que eu conseguisse validar elas aqui no Brasil. Depois de alguns dias, a CAPES enviou uma carta para a universidade dizendo que eu tinha sido aprovada, mas eu ainda não estava 100% pronta para ir para o intercâmbio. Eu ainda tinha que mandar a mesma documentação para a universidade de destino para ver se eles me aceitavam vir como intercambista. Aí passou uma semana, eu recebi a carta de confirmação da faculdade de destino e falei, fui! Avisei minha mãe, falei assim, mãe, estou indo fazer um intercâmbio. Meu pai quase surtou, mas aceitaram. Bom, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, que eu deveria ter falado lá no início, é pra onde foi meu intercâmbio. Bom, como eu falei pra vocês, o intercâmbio que eu fiz, ele é da região do Mercosul. Então, o lugar que eu escolhi pra ir foi a Argentina, na cidade de Rosário. Vamos falar então de valores, o que eu gastei, o que eu não gastei, pra conseguir esse intercâmbio. Bom, nesse intercâmbio do Mercosul, como ele tem o apoio da CAPES e do MEC, a CAPES oferece uma bolsa auxiliar para te fazer esse intercâmbio. O que a CAPES, ou seja, o governo brasileiro, paga para te fazer esse intercâmbio? Eles dão um auxílio passagem aérea, auxílio seguro-saúde e um auxílio mudança. Esse valor é em dólar, eu não me lembro direito qual foi o valor na época, tá? O problema da bolsa da CAPES, ela demora para entrar na tua conta, então demora para o sistema deles funcionar direitinho e tu receber o dinheiro. O que pode acontecer muitas vezes, que aconteceu comigo, como estava muito em cima da hora, eu tive que comprar minhas passagens, tive que pedir uma ajuda e depois a CAPES me pagou o dinheiro dessa passagem. Outra coisa relacionada a CAPES, quando tu volta do intercâmbio, tu precisa mandar uma carta dizendo que tu chegou
e dá todos os comprovantes das coisas para CAPES. Comprovante das passagens aéreas e da volta, se tu gastou a mais com passagem. Os comprovantes tu tem que mandar para eles analisarem. Caso eles não aprovem, você é obrigado a pagar o valor da bolsa. Só que acontece, a CAPES, como ela dá muitas bolsas, inclusive para pós-graduação, essas coisas, e eles têm que analisar muita documentação, eles demoram bastante para te dar retorno quanto à finalização da tua bolsa. Então, como eu fui no ano de 2017/2, ali no segundo semestre, eu fiquei atrelada à CAPES até o ano de 2019, ou seja, eles demoraram 2 anos, 1 ano e meio, mais especificamente, para aceitar os meus documentos da volta e da baixa e terminar o contrato e dizer assim, tu não precisa pagar nada. Tá, Pietra, mas esses são só os gastos iniciais e os gastos que tu tem lá no intercâmbio. Bom, isso depende muito da cidade que você vai, para a faculdade que você vai e tudo mais. Esse intercâmbio, a parte da Bolsa Brasileira é essa, a CAPES, que é o que eu já falei, passagem aérea, seguro saúde, auxílio mudança. Meu intercâmbio, a parte argentina também resolveu dar uma bolsa para quem foi. Inclusive, não fui só eu fui com um outro menino, só que ele chegou depois que eu na Argentina. Inclusive, olá, Lucas! Assim que eu encontrar com o Lucas e passar a pandemia, a gente vai gravar uns vídeos pra vocês falando mais das nossas aventuras do intercâmbio, tá? Bom, voltando ao que eu estava falando. Primeiramente, eu fui estudar na Faculdade de Arquitetura, Planeamento e Desenho, que faz parte da UNR, que é a Universidade Nacional de Rosário. Então, essa bolsa ela vem juntamente da faculdade com o governo argentino. Ela também demorou um pouco para chegar, mas essa bolsa que eles dão pra gente contempla um auxílio moradia, um auxílio alimentação e um auxílio transporte. Ou seja, tudo que tu precisa para se locomover lá dentro, para viver lá bem. Mas quando eu estava fazendo os trâmites de documentação ainda para me aceitarem em Rosário, eu já tinha que ter especificado mais ou menos até onde eu ia morar para eles terem uma base nessa bolsa. Bom, agora eu vou resumir para vocês os custos que eu tive até chegar em Rosário, tá? Eu tive o custo basicamente da documentação que a Unicinos me exigiu para fazer o intercâmbio, ou seja, comprovante de matrícula, que na época foi uns R$12, mas principalmente o teste de proficiência em espanhol, que na época foi por volta dos R$100. E a universidade também pediu para que, como a gente estava fazendo um intercâmbio vinculado com a faculdade, a universidade pediu que a gente pagasse o valor de uma cadeira por mês, que era R$270 por mês, se eu não me engano, para manter a minha matrícula ativa na Unicinos e conseguir validar as matérias que eu fiz no exterior, no Brasil. Agora, para vocês saberem mais como foi a minha experiência no intercâmbio, aguardem o próximo vídeo, que eu vou fazer uma série contando todas as minhas histórias por lá. Agora eu vou responder algumas perguntas de vocês que vocês fizeram lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá. Sempre tem perguntinhas. Falando do intercâmbio. Algumas delas eu já esclareci contando essa história e esse processo. E agora eu vou responder algumas outras. Qual a maior dificuldade que eu tive no intercâmbio? A maior dificuldade que eu tive no intercâmbio foi simplesmente sair de casa. Estava morando com os meus pais. Fui para um país que eu não conhecia, sozinha, falando mais ou menos espanhol, só para me virar. Gente, eu aprendi a fazer tudo sozinha, então essa foi uma dificuldade muito grande no início. Na época, o meu contato da faculdade ia me buscar no aeroporto, e eu pisei no aeroporto e eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô vindo para uma cidade que eu não conheço ninguém. Eu vou entrar no carro de um desconhecido. Meu Deus, o que eu vim fazer da minha vida? Eu me apavorei. Mas aí eu fiquei calma. Não tinha localização do WhatsApp pra mandar. Eu não tinha internet. Então assim, ó, eu morri. Aí ele me levou até a República. A segunda pergunta que eu recebi foi o que eu levei de lição do intercâmbio. A lição que eu levei do intercâmbio é que a gente tem que viver a nossa vida nos momentos que surgem as oportunidades e nunca deixar pra depois, porque a vida é muito curta. E foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Mais uma pergunta que eu recebi é do que eu sinto mais saudades. Eu sinto muitas saudades
de dar a louca e viajar, sabe? Deu um fim de semana, vou pegar o ônibus, vou ir pra outra cidade conhecer. Eu fiz muito isso lá. E a última pergunta é quanto tempo eu fiquei no intercâmbio? Bom, eu esqueci de falar pra vocês lá no início, mas eu fiquei 6 meses no intercâmbio. Eu fui em julho e voltei em dezembro. É pra ser um semestre, eu cursei um semestre de arquitetura lá. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se vocês gostaram, eu realmente fiquei muito empolgada em gravar essa série de intercâmbio, tá? Então, compartilhem, se inscrevam no canal, que logo mais tem uma parte 2 desse vídeo, tá? Um beijo, até a próxima. Tchau!